Salve, gente! Então, olha só, a gente vai começar a resolver hoje as provas do PAV 2021. A gente vai começar com a prova do PAV 2, tá? Tinha aquela dúvida lá como é que seria a prova, né? Porque eles mudaram esse ano, então cada prova agora tem 32 questões, né, em cada uma das etapas, e 9 questões de ciências humanas. A galera tava na dúvida aí como é que ia aparecer essas questões, se era estilo Enem, se era, né, tudo misturado, geografia, sociologia, história numa mesma questão. Mas a gente pode dar uma olhada agora na prova do PAV de 2021, prova do PAV 2, que vocês vão ver que eles mantiveram a sequência ali, só colocaram geografia e história dentro das ciências humanas, mas primeiro apareceu questões de história e depois de geografia. Então vamos dar uma olhada como é que estava essa prova, pessoas. Então aqui a gente tem a prova, né? PAV 2, etapa 2, 2021, ciências humanas, né? Então começava lá a questão 10, então já começava o local escolhido para a formação do quilombo, era geralmente difícil acesso à localização, uma questão de história, questão 10, né? Ó, a paz de Ponte Verde aqui, ó, questão 11 aí, história do Rio Grande do Sul, história do Rio Grande do Sul, né? Revolução Farroupilha e tal, aquelas paradas lá. Aí a questão aqui, ó, de doutrinas e tal, né? Um monte de questão relacionada a isso aqui, ó. Observe o meme, né? O rei reina, mas não governa. Então, em relação ao parlamentarismo e tal, questão 13. Aí aqui na questão 14 já começa a aparecer, então, conteúdos relacionados à geografia, se bem que essa aqui bem atualidade e tal, conteúdo, né? Aquela questão sobre a escravidão, né? Trabalho escravo ou relações análogas à escravidão. Depois a gente teve uma questão ali, ó, sobre Guerra Fria, né? Questão de 1960, a crise dos mísseis. A gente tinha falado em live que poderia aparecer alguma coisa relacionada a isso, por causa de uma data cheia, né, galera? 1962, então caiu a questãozinha, então a gente tava esperando que aparecesse, né? Crise dos mísseis, tá? Depois caiu uma aqui sobre globalização, a gente já vai responder ela. Uma questão fechando aqui, olha só, sobre questões econômicas, né? Então, sobre neoliberalismo. E aí já vem matemática, galera. Vamos dar uma olhada então como é que estava a prova, as questões, na verdade, de geografia dentro da prova de ciências humanas. Então, galera, estamos aqui com a prova de ciências humanas, né? As questões de geografia de 2021, da prova etapa 2, da prova do PAV 2. Vamos dar uma olhada então, né? Especificamente nos conteúdos que apareceram. Então, a galera seguinte, as questões foram longas, tá? Então, uma galera geral, assim, PAV 1, PAV 2 e PAV 3 reclamando da extensão da prova, principalmente PAV 1 e PAV 2, tá? Questões muito longas e o curto intervalo de tempo para realizá-las, né? Então, olha aqui, ó, questão 14, né? Uma pesquisa recente da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional mostrou que 19 milhões de brasileiros e brasileiras passam fome, gente. Quase 10% da população. São 4 milhões de crianças e adolescentes no meio dessa tragédia. A fome é uma das faces mais cruéis das crises econômica, política e sanitária que golpeiam o país. As informações são de dezembro de 2020. Ó. A realidade pode ter ficado ainda pior nos primeiros meses de 2021, já que o auxílio emergencial acabou em dezembro. Nos últimos 12 meses, a inflação dos alimentos foi de quase 20%, aumento que chega a 70% no arroz e no feijão. A comida que se comprava com R$ 300 no início da pandemia, agora são necessários pelo menos 360. O cenário só não é ainda pior porque coletivos e movimentos populares reagiram rapidamente a partir de março de 2020, arregaçaram as mangas e, como formiguinhas, organizaram milhares de iniciativas de doações de comida nas periferias das cidades. Então, uma reportagem, né? Dia 27 de 2 de 2022, lembrando que a prova aconteceu ali naquele final de semana do dia 9, 10 de abril. Então, se liga aí que cai conteúdo bem recente, né? O conceito de soberania alimentar foi elaborado durante o Fórum Mundial sobre Soberania Alimentar em Cuba, organizado pelo movimento Via Campesina, no ano de 2001, assim sobre o conceito de soberania alimentar, o que é correto afirmar, né? Então essa aqui, olha só, soberania alimentar, certo? Refere-se ao acesso da população a alimentos saudáveis de forma contínua que esteja alinhado à identidade cultural da região e que valorize a autossuficiência e a sustentabilidade e autonomia das comunidades. Então aqui uma questão que fala sobre a volta da fome, da miséria, da questão da inflação também, né? Então aí são as crises sociais, são esses temas sociais que volta e meia aparecem na prova e tá lá, né, dentro do conteúdo programático da disciplina de geografia, certo? Então aqui uma questão social, a questão 14 abre aí a discussão sobre
os conteúdos geográficos na prova do PAV 2, pessoas, tá? A questão 15, galera, vai trazer um tema também social, que é a questão das condições análogas à escravidão ou escravidão moderna, certo? Então, esse país aqui teve quase 4 séculos de trabalho, né, baseado a construção desse país sobre pessoas que foram escravizadas, né, africanos livres que foram trazidos para o Brasil e transformados em explorados, né. Então a gente tem assim, uma dívida gigantesca, né, com essas populações e, lamentavelmente, ainda no Brasil existem, né, pessoas que são resgatadas em situação análoga à escravidão. Então vamos dar uma olhada ali. Teve um dia que chamei ele para o trabalho e ele disse que não ia. Falei que os fiscais não aceitavam ficar no barraco. Ele disse que ia embora, que ia passar na porta da sede. Eu disse para não fazer isso, que podiam matar ele. Ele foi mesmo assim e não voltou. Não sabia se tinha morrido ou ido embora. Não deu muitos dias e a Polícia Federal apareceu e soltou nós. Foi aí que soube que ele tinha conseguido escapar depois de apanhar bastante, gente. Olha só. Voltei para casa traumatizado, pensava que tinha gente rondando a minha casa para me matar. Quando não aguentava o medo, passava uns 15 dias intocado na casa da minha mãe, a 35 quilômetros daqui. Depois voltava, foram 2 anos assim. Relato de trabalhador resgatado em situação análoga à escravidão no Espírito Santo, no Brasil. E isso acontece também, né, no Rio Grande do Sul, como aparece aqui, olha só. Com relação ao estado do Rio Grande do Sul, analise o gráfico a seguir com dados de pessoas resgatadas em situação análoga à escravidão entre os anos de 2005 e 2021, gente, olha só. Então a gente vai ter lá em 2012, olha aqui, 59 pessoas resgatadas em situações análogas à escravidão. E em 2021 foram 34, galera, a fonte da Gaúcha, ali, ZH, ó, no 18 de 3 de 2021. Então, lamentavelmente a gente já tem essas condições precárias, né? São pessoas que são literalmente levadas para os rincões dessas áreas de fronteira agrícola, né? Essas atividades aí de madeireira, lamentavelmente pessoas que são exploradas, né? Nessas situações de escravidão moderna aí. Então essa aqui, né? Sobre o trabalho análogo ao escravo, né? Leia as afirmações que se seguem, então vamos dar uma olhada ali. Submeter pessoas ao trabalho forçado ou à jornada de trabalho exaustiva ajuda a configurar a situação de trabalho escravo, perfeito, está correto, né? Registrar a carteira de trabalho e descontar o pagamento, já não é, né? Isso aqui, registrar a carteira é quando o trabalho é o correto, que dignamente o trabalhador deve ter, né? Então a 2 está errada já. Sujeitar a pessoa que trabalha em situação de condições degradantes durante a relação de trabalho ajuda a configurar a situação de trabalho escravo, perfeita, a 3 está correta. A 4, restringir por qualquer meio a locomoção da pessoa em razão da dívida contraída durante a relação de trabalho ajuda a configurar a situação de trabalho, perfeita também. Então a 1, a 3 e a 4. E a 5, cobrar o cumprimento das atividades solicitadas no trabalho, bem como descontar do pagamento dos dias de ausência sem justificativa durante a relação de trabalho, ajuda a configurar a situação de trabalho escravo, não, né? Se a pessoa realmente falta, né, do trabalho lá num contrato formal, carteira assinada e tal, as pessoas, né, têm seus dias descontados. Então, a resposta dessa questão aqui é a questão 15, é a letra A, 1, a 3 e a 4. Então, se liga que isso é um tema recorrente nas questões do PAV 2 aí, relacionadas à geografia. Questãozinha aqui que também a gente falou em live, deu dica, olha só. Em 28 de outubro de 1962, o mundo evitou a guerra nuclear, né? Naquele domingo, 59 anos atrás, o primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev anunciou um acordo com o presidente americano John Fitzgerald Kennedy para desmantelar e remover de Cuba vários mísseis armados com ogivas nucleares que tinham como alvo os Estados Unidos, cuja costa está a apenas 140 quilômetros de distância, né? O episódio, que durou 13 dias, de extrema tensão, é conhecido como a crise dos mísseis ou a crise de outubro. Tá bem? Então, olha só, aqui vamos, né, falando sobre a questão da Segunda Guerra Mundial ali, né? Sobre a crise dos mísseis, é possível afirmar que, olha só, é resultado do conflito bélico ideológico denominado de Guerra Fria. Lembrando que nunca houve guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética, apenas conflitos indiretos, né? E esse envolveu aqui o continente americano, a crise dos mísseis de 1962. Tem um filme, inclusive, né, 13 dias que abalaram o mundo, aí dá
pode ficar uma dica para vocês darem uma olhada nesse filme aí, que relata bem os dias que foram muito tensos, né? Quase rolou a Terceira Guerra Mundial lá em 1962, pessoas. Então, Guerra Fria e conteúdo que volta e meia aparece também. Ó, a questão 17, a OMS lançou. Aí, questão, galera, aqui a questão parece Enem, velho. Olha o tamanho do texto, né? A OMS lançou em abril, com apoio de mais de 40 países e parceiros, a iniciativa ACT, Accelerator Access to COVID-19 Tools Accelerator, que reúne governos, cientistas, sociedade civil, fundações filantrópicas, empresas, um monte de coisa aqui, ó. Organizada em base de 4 eixos principais: diagnóstico, tratamento, vacinas e fortalecimento do sistema de saúde. O eixo de vacinas da ACTA foi denominado COVAX, que é coordenado pelo CEP, Gavi e OMS, que tem como missão acelerar a busca por vacina eficaz para todos os países, né? Apoiar a construção de capacidade de produção e comprar suprimentos com antecedência para 2 bilhões de doses possam ser distribuídas até o final de 2021. Desde a experiência de pandemias e epidemias anteriores, a discussão sobre bens públicos ou bens comuns tem estado presente como reflexo do surto de ebola em 2014. O Banco Mundial propõe que a preparação para pandemias fosse considerada como um bem público global, insistindo ainda num fundo para enfrentar o risco de pandemias. Pouco tempo depois, a OMS tentou estruturar um financiamento coletivo para bens comuns de saúde, porém só em 2020 foi possível incluir o termo em resolução da OMS. Aí, tamanho das alternativas, gigante, né, gente? Questão tipo Enem mesmo, mas aqui, ó. Partindo da leitura e da compreensão do texto, identifica a alternativa que relaciona os conceitos de forma correta. Então, essa questão aqui é possível a gente considerar o conceito de globalização, pessoas, porque uma pandemia, quando foi global, né? Identifica as relações de poder descritas através de todos os que se envolveram na busca para medicamentos, vacinas e outras ferramentas essenciais para o combate à pandemia. As ações desenvolvidas são articuladas através das estratégias políticas, né? Não necessariamente partidárias, perfeito. Então foi um envolvimento de vários países, né? Insumo daqui, insumo dali, pesquisa lá, né? A pandemia global e tal. Então a letra B, então, está relacionada ao conceito de globalização, pessoas. E é um tema recorrente nas provas da etapa 2 do PAV, globalização econômica, cultural também, né? A gente tem que sempre lembrar disso, tá? Finalizando aqui a questão 18 relacionada aos conteúdos de geografia, a gente tem uma charge, né, publicada no dia 2 de 3 de 2022, ó, março de 2022, certo? Então a prova foi no início de abril, então se liga aí. Se acontecer uma coisa até um mês antes, caso pode pegar para fazer uma prova, né? Então tem um mapa no fundo lá, né? Mapa mundi no fundo lá. Conforme combinado, bom apetite, né? Aqui o rapaz, Washington, né? O cabelão comprido, a comida aqui, ó, a bebida ali, a taça e tal. Aí tem o Zé, que não sei o nome, não dá pra ver lá, mas tem um osso no prato deles aqui, né? Não adianta reclamar, é o consenso de Washington, né? Então, mas falando sobre o consenso de Washington, ali com o fim da Guerra Fria, lá o Francis Fukuyama vai escrever aquele fim da história, né, que é o historiador do Pentágono e tal. Então tá falando sobre esse tal do consenso de Washington. Então a gente vai ver aqui as alternativas. Olha só. O consenso de Washington foi como ficou conhecido o encontro ocorrido no ano de 1989 na capital dos Estados Unidos da América, quando foi criada uma série de recomendações aos países da América Latina, visando o desenvolvimento e ampliação do neoliberalismo, pessoas. Olha só a doutrina econômica que lamentavelmente assola o mundo subdesenvolvido e o mundo desenvolvido também, né? Que os países desenvolvidos também estão perdendo direitos sociais adquiridos lá no estado de bem-estar social, mas a gente vive sobre a égide de um governo neoliberal, que aquilo é muito para os ricos e nada para os pobres. Para eles tudo é menos educação, menos saúde, menos investimento em infraestrutura, menos cultura. Essa é a lógica do neoliberalismo. Então, galera, essa foi a prova aí 2021 da etapa 2. Vamos esperar aí para ver como é que vai se comportar, como é que vai ser a divulgação aí da prova 2022, né? Mas é isso aí, vocês vão encontrar uma prova mais ou menos assim. Dividido ali, dá para identificar bem direitinho o que é conteúdo de história e de geografia. Feito, pessoas, então bons estudos aí para quem vai fazer o PAV 2. Boa sorte, galera!